publicado nos Análises do 14º Encontro dos Geógrafos da América Latina, 2013, Lima, Peru. Os sentidos das territorialidades e os conflitos territoriais entre agronegócio e os Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Por Roberta Carvalho Aruzo, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Resumo. A expansão das atividades relacionadas ao, entre aspas, agronegócio no Brasil não ocorre de forma hegemônica em todo o território nacional. Autores como Milton Santos e Denise Elias, por exemplo, nos alertam para a seletividade de áreas que participam desse processo de modernização produtiva. Em muitos casos, esta seleção de áreas vem acompanhada de um forte discurso desenvolvimentista e de estratégias de invisibilização de toda uma história das pessoas e de seu espaço vivido, tratando esses espaços como, entre aspas, vazios. No Mato Grosso do Sul, estado do centro-oeste brasileiro, somando-se à produção de soja, há bastante representatividade na região. A produção de cana-de-açúcar vem se expandindo recentemente, em especial nos últimos anos da década de 2000. O crescimento destas atividades produtivas vem de encontro a uma longa história de resistência contra a expropriação territorial indígena. É de fundamental importância que a geografia não colabore para a invisibilização de outros usos e territorialidades que não apenas são históricas como presentes, atuais. Junto com o crescimento daquelas atividades no Mato Grosso do Sul, acontece o crescimento das lutas territoriais indígenas de resistência, especialmente dos Guarani Kaiowá, através das retomadas que consistem em reocupar territórios dos quais foram expulsos, há mais ou menos tempos, incluindo áreas em disputa judicial. Propomos no presente trabalho comparar o significado das retomadas para os Kaiowá e das formas de apropriação territorial das atividades relacionadas ao agronegócio, entendidas como estratégias de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, entre parênteses, Rogério Hesper, e analisadas teoricamente à luz do conceito de territorialidade como proposto por Robert Sack, partindo da premissa de que se apropriar do espaço pode ser entendido como uma ação social. É fundamental a compreensão do sentido desta ação, entre parênteses Max Weber, ou seja, das maneiras e significados diferenciados para as relações entre espaço e poder. Este trabalho foi realizado com base em dados secundários, textos de estudiosos e professores, Kaiowá ou não, sobre sua história e situação atual, além de textos e trabalhos sobre os processos e funcionamento das atividades relacionadas à agricultura moderna. Porém, foi fundamental a utilização dos textos produzidos e divulgados na Rede Mundial de Computadores pela Grande Assembleia Guarani e Kaiowá, chamado AT-Guaçu, e os textos e informações divulgados pela FANSU, entre parênteses, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso do Sul. Ambos os discursos foram analisados com a relevância de textos produzidos com o claro intuito de serem divulgados e oferecerem visibilidade às questões territoriais. Neste sentido, buscamos mostrar a convivência, neste caso nada pacífica, de distintas formas de apropriação do espaço e seus diferentes significados, explicitando a multiplicidade de territorialidades, muitas vezes invisibilizada por entendimentos que levam em consideração apenas lógicas e pensamentos hegemônicos. Trabalho completo. Uma das vertentes das recentes discussões sobre a questão energética no Brasil tem sido os biocombustíveis, em especial o etanol, a partir da cana-de-açúcar, levando a uma recente expansão deste cultivo, que não ocorre de forma hegemônica em todo o território nacional. Santos, entre parênteses 2001, e Elias, 2006. Por exemplo, nos alerta para a seletividade de áreas pelas atividades relacionadas à agricultura moderna, criando regiões produtivas especializadas. Em muitos casos, esta seleção de áreas e o estabelecimento de regiões produtivas vêm acompanhados de um forte discurso desenvolvimentista e de estratégias de invisibilização de toda uma história das pessoas e de seu espaço vivido, tratando estes espaços como, entre aspas, vazios, ou como anteriormente improdutivos, entre parênteses Porto Gonçalves 2008, ou seja, contraindo o presente e contribuindo para esconder, abre aspas,
a maior parte da riqueza inesgotável das experiências sociais no mundo. Fecha aspas. Entre parênteses, Souza Santos, 2002. Abre aspas. O Brasil nunca teve ciclo da mandioca. Fecha aspas. Entre parênteses, 2011. É desta forma que Porto Gonçalves nos chama a atenção sobre como determinadas leituras da história do Brasil, centradas nos ciclos econômicos, ignoram toda uma enormidade de possibilidades, tanto econômicas quanto culturais. Abre aspas. Assim se invisibiliza toda a criatividade popular do Brasil, ignorando o espaço onde as pessoas foram capazes de reinventar suas vidas. Fecha aspas. Quando estes ciclos, inexoravelmente, entram em decadência. É de fundamental importância que os espaços acadêmicos de debate não colaborem para a invisibilização de outros usos e territorialidades que não apenas são históricos como presentes, atuais. Neste sentido, destacaremos a situação territorial dos Guarani Kaiowá, uma das questões indígenas mais graves do mundo, buscando contribuir tanto para visibilizar esta questão quanto para a ampliação dos debates sobre os conceitos de território e territorialidade na geografia. Junto com o crescimento das monoculturas empresariais no Mato Grosso do Sul, acontece o das lutas territoriais indígenas de resistência, especialmente dos Guarani, através das retomadas ou entradas, que consiste em reocupar, entre parênteses, e ou permanecer em territórios dos quais foram, entre parênteses, ou estão sendo expulsos há mais ou menos tempo, incluindo áreas em disputa judicial. A entrada ou permanência dos grupos Kaiowá nestas áreas podem ser interpretadas de formas antagônicas, evidenciando formas diferentes de se compreender e viver o espaço. Este antagonismo tem, infelizmente, muitas vezes, se manifestado de forma violenta. Propomos, no presente trabalho, explicar geograficamente os significados destas ações territoriais, tanto para os Kaiowá como para os produtores rurais. Ações estas entendidas como estratégias de reterritorialização e analisadas teoricamente à luz do conceito de territorialidade como proposto por Robert Sack. Entre parênteses, 1986. Ao buscarmos também entender o significado das lutas territoriais dos Kaiowá, para os produtores rurais, procuramos evidenciar que ações territoriais podem ter significados bastante distintos, de acordo com o sentido dado ao território. Este trabalho foi realizado com base em dados secundários, textos de estudiosos e professores, Kaiowá ou não, sobre sua história e situação atual, o que nos impõe limites evidentes. Porém, foi fundamental a utilização dos textos produzidos e divulgados na rede mundial de computadores pela Grande Assembleia Guarani e Kaiowá, chamada Atsu-Guaçu, e pela Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, a FOMASU. A escolha da Atsu-Guaçu como forma de representar as palavras dos próprios Guarani tem muita relação com sua história e a representatividade atual. Segundo Rubem F. Thomas de Almeida, a palavra Ati significa reunião, encontro, e a palavra Guaçu significa grande, amplo. Na tradição guarani, estes encontros acontecem em diferentes tecorra, onde são discutidas questões que afetam a todo o grupo. A Ati-Guaçu, do qual falamos neste texto, surgiu em 1978 e se realiza desde então com intervalos de 4 a 5 meses, englobando diversos tecorra, e se tornou um espaço de discussão do movimento político de recuperação da posse de seus territórios. A FAMASU, criada em fins da década de 1970, é uma federação de sindicatos patronais de produtores rurais que faz parte da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, entre parênteses, CNA. Desta forma, a FAMASU foi escolhida para representar o sentido das territorialidades para os produtores rurais, entre outras coisas, por apresentar assim sua visão institucional. Abre aspas. Ser uma instituição de referência na organização do agronegócio com sólidas relações políticas e de mercado, fornecendo aos produtores rurais acesso a informações e serviços para a conquista de negócios globais. Fecha aspas. Os textos da Ati-Guaçu e da FAMASU são analisados com a relevância de textos produzidos com o claro intuito de serem divulgados e oferecerem visibilidade às questões territoriais
enfrentadas pelos grupos, e mais especificamente, no caso dos Guarani, por um grupo étnico que dá à palavra grande centralidade, como nos explica Chamorro. Abre aspas. A palavra é a unidade mais densa que explica como se trama a vida para os povos chamados Guarani, e como eles imaginam um transcendente. As experiências da vida são experiências de palavra. Deus é palavra. Dentre todas as faculdades humanas, são as diversas formas do, entre aspas, dizer, as formas mais prestigiosas de comunicação com as divindades, que são essencialmente seres de fala. Fecha aspas. Entre parênteses 2011. Desta maneira, buscamos evidenciar lógicas e significados de formas distintas de apropriação do espaço, evidenciando que os usos modernizadores convivem com usos e sentidos distintos, em espaços que não estão vazios. Para isso, realizamos, no primeiro momento, uma breve apresentação das bases conceituais com quem buscamos dialogar. Posteriormente, apresentamos de forma resumida a situação territorial dos Guarani Kaiowá, contando muito brevemente sua história. Numa terceira parte, buscamos apontar os principais entendimentos dos produtores rurais sobre a questão das retomadas/entradas, representados pelos textos divulgados pela FamaSul. Por fim, na quarta parte do texto, buscamos apresentar os sentidos destas ações para os Guarani Kaiowá. Território, territorialidades e seus sentidos. Territorialidade é uma noção já muito cara à geografia, como nos mostra Silveira, entre parênteses 2011. Se território sempre nos remete às relações entre espaço e poder, a territorialidade, na maior parte das acepções, nos aponta para as diferentes formas de se apropriar do espaço. Ou seja, pressupõe que há maneiras e significados diferenciados para as relações entre espaço e poder. Não cabe aqui o interesse pela materialidade do território unicamente, mas sim pelas ações realizadas para que ele existisse e fosse mantido. Quem as realizou? Para que e de que forma? Entendemos o território como uma área apropriada por ator ou atores sociais, e que é organizado, vivido, estruturado com base em 3 elementos fundamentais: nós, redes e malhas ou tissuras. De parênteses, Hafestein, 1993. Como nenhum ator está sozinho, como há uma constante relação com outros atores e seus territórios, o que em geral é percebido pelo geógrafo é o sistema territorial. São os territórios dos diferentes atores em relações uns com os outros. Estabelecer, manter e organizar um território são ações realizadas com determinados objetivos, sentidos. Na maior parte das vezes, acreditamos que não seria totalmente leviano supor que constituir, organizar e manter o controle sobre determinado espaço seja uma ação social como proposta por Weber, entre parênteses 2002. Desta forma, é fundamental buscarmos entender os sentidos da ação. Num de seus últimos textos publicados, Ana Clara Torres Ribeiro, abordando a importância da noção do território usada ou proposta por Milton Santos, nos aponta que é fundamental, abre aspas, reinscrever o território na problemática relacional do espaço, que não se submete a uma única dimensão da vida coletiva, porque o espaço é relacional. Vida de relações. A referência exclusiva ao território reduz a riqueza da problemática do espaço, colaborando para que ocorra também a redução dos sentidos da ação. Fecha aspas, entre parênteses 2011. Ao enfatizarmos a existência presente e resistência de territorialidades distintas e com sentidos absolutamente diferenciados, estamos tentando contribuir para esta importante tarefa de, entre aspas, disputar a noção de território. Entre parênteses, Ribeiro, 2011. Porto Gonçalves também nos chama a atenção para a importância do conceito de território e para a necessidade de não contribuirmos para o seu esvaziamento de sentidos. Abre aspas. O conceito de território só tem sentido se você está discutindo poder, que é o núcleo epistêmico do conceito de território. Quem controla o recurso? Quem controla o espaço? Essa é a questão-chave do território. Se você não vai discutir poder, não use o conceito de território para não esvaziar o conceito. Se tudo é territorial, isso esvazia o sentido desse conceito teórica e politicamente tão importante. Fecha aspas.
entre parênteses 2011. Procuramos aqui dar continuidade a uma proposta teórica ainda em gestação e que nos parece apontar na direção de visibilizar outras formas de ser e sentidos das ações territoriais. Neste sentido, a proposta conceitual de Robert Sacks nos parece oferecer uma direção possível. Para este autor, a territorialidade é uma estratégia geográfica que consiste na, abre aspas, tentativa por indivíduo ou grupo de afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relações, ao delimitar seu controle sobre uma certa área geográfica. Fecha aspas. Entre parênteses 2011. Sendo assim, esta estratégia pode ser empregada ou não, dependendo das vantagens que ofereça ao sujeito da ação, já que, abre aspas, por fazê-la uma estratégia coloca-se a territorialidade inteiramente dentro do contexto de motivações e objetivos. Fecha aspas. Entre parênteses 2011. Assim entendida, as territorialidades podem ser empregadas com sentidos, significados absolutamente distintos segundo os sujeitos da ação e seu momento histórico. Sacks, entre parênteses, 1986, também procura ressaltar como esta ação pode se dar de forma completamente distinta e com características muito diferenciadas segundo as condições sociais, culturais e econômicas de quem a aplica. Porém, o autor considera que 3 características do comportamento territorial são básicas em todas as manifestações: a classificação por área, a comunicação dos limites e a tentativa de controlar o acesso a coisas ou pessoas. Sem dúvida, os povos indígenas, por exemplo, historicamente estabeleciam e comunicavam limites territoriais de forma bem diferenciada entre si e mais ainda com relação às sociedades modernas. Limites lineares e marcos jurídicos eram coisas absolutamente estranhas para estes povos. Porém, cada vez mais tem necessitado compreender e se apropriar de estratégias dos não-índios como forma de resistência e de luta territorial. Entre parênteses, Aruso, 2012. Buscaremos, após compreendermos a situação atual territorial, identificar algum sentido das ações de retomada tanto para o agronegócio quanto para os Guarani Kaiowá. Uma breve história da territorialidade para os Guarani Kaiowá. Relato dos Kaiowá e registros diversos apontam que este povo ocupava prioritariamente zonas de mata e próximas a fontes de água, em pequenos grupos dispersos. Entre parênteses, Coleman e Brand, 2008 e Kronberg, 2006. As áreas habitadas pelos Guarani são nomeadas de Tecorra, palavra que envolve as ideias de modo de vida e lugar, podendo ser entendido como o lugar onde se pode viver do seu modo. Assim, abre aspas, sem Tecorra não há Teco. Entre parênteses, vida. Bremer, 2011. Estas áreas também são habitadas por seres invisíveis com os quais os Kaiowá devem manter uma complexa relação respeitosa para que possam plantar, caçar ou coletar frutos e vegetais. Para Benítez, abre aspas, em relação ao significado vital do território para o povo Guarani Kaiowá, é preciso observar em detalhe o relacionamento desses indígenas com seres invisíveis guardiões, entre parênteses, protetores deuses, da terra, manifestado através de cantos e rituais diversos dos líderes espirituais. A forma de diálogo e respeito com estes seres humanos invisíveis marca uma diferença muito importante em relação à percepção e ao uso dos recursos naturais da Terra. Fecha aspas. Entre parênteses, 2012. Outra questão importante é que os núcleos relativamente autônomos em que os Kaiowá se organizavam estavam, entre parênteses, e estão, em constante mobilidade, o que não significa que estejam em processo migratório. Essa mobilidade significa tanto uma estratégia de manejo do ambiente, evitando o esgotamento dos recursos naturais, como também, abre aspas, importante recurso para a superação dos conflitos internos decorrentes, entre outras causas, de acusações de feitiço e disputas políticas. Fecha aspas. Entre parênteses, Brand, 2004. Estas questões ajudam a explicar tantas dificuldades em viver em situações de confinamento em pequenas reservas, assunto que retomaremos adiante, quanto à existência de pequenos grupos que permaneceram vivendo à beira de rodovias,
na proximidade de territórios já invadidos por fazendas, ao invés de migrarem para as reservas e terras indígenas já demarcadas. A ocupação sistemática do território dos Guarani Kaiowá por não-índios se inicia com a exploração da erva mate, em fins do século XIX, atividade que envolveu parcialmente e de forma precária, entre parênteses Ferreira e Brand, 2009, além de ter forçado o deslocamento de famílias para outras áreas, entre parênteses Brand, 2004. Porém, a ocupação mais efetiva da região por não-índios começa a tomar corpo em meados do século XX, com a instalação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, gerando inúmeras situações problemáticas e conflituosas, além de grandes mudanças no quadro regional, que foram se acentuando nas décadas posteriores, com visível destaque para a década de 70. Neste período, com a chegada da agricultura mecanizada, se intensificam as expulsões de Kaiowá que viviam em, entre aspas, aldeias de fundo de fazenda, e, consequentemente, as resistências, entre parênteses, Brand 2004. As últimas 3 décadas têm evidenciado as consequências para este povo destas modificações forçadas em sua forma de organização territorial. Ainda no início do século XX, com a atuação do Serviço de Proteção aos Índios, entre parênteses, SCPI, criadas 8 reservas para os Guarani Kaiowá, entre 1915 e 1928. Estas reservas consistiam, entre parênteses, e ainda consistem, em pequenos espaços, dificultando a mobilidade espacial, levando ao desmantelamento tanto de atividades econômicas como a possibilidade de solucionarem conflitos políticos e religiosos da forma que estavam historicamente habituados. Somado a isto, o SPI impunha a figura de um, entre aspas, capitão para cada reserva, que era a liderança com quem o órgão tratava, complicando ainda mais as questões políticas internas, entre parênteses Brand 2001. O entendimento predominante era de que os Kaiowá e Guarani que não estivessem nas áreas reservadas deveriam ser transferidos para estas, aumentando a gravidade da situação de confinamento a que estavam, entre parênteses, e estão submetidos. Em fins da década de 1970, a situação territorial dos Kaiowá começa a se modificar, com o início de uma série de lutas por demarcação territorial, retomada de terra das quais tinham sido expulsos e novos processos de regularização fundiária, com reconhecimento de outros tecorra como terras indígenas. Assim, há atualmente 4 situações territoriais envolvendo os Kaiowá, que abordaremos resumidamente a seguir. A primeira situação, nas antigas reservas demarcadas pelo SPI no início do século XX, é a de confinamento. Grupos de diferentes tecorra foram transferidos ao longo de muitos anos para as áreas de pequena extensão, levando ao esgotamento dos recursos naturais e a recorrentes conflitos internos. As consequências são visíveis, e o caso da Reserva Indígena de Dourados acabou se tornando emblemático, apresentando padrões de violência e suicídios muito graves, além de mortalidade infantil e desnutrição. Uma segunda situação é a das TLS, fruto das lutas territoriais das décadas de 1970 e 80, já demarcadas e regularizadas em que, nas áreas em que os Kaiowá conseguem dispor do território demarcado, as condições de vida parecem ser melhores que as das reservas superlotadas. O terceiro caso é o das TLS, que já foram demarcadas, na maior parte dos casos fruto destas retomadas. Porém, ainda estão em litígio jurídico, e os Kaiowá não podem dispor do território livremente. Com relação às retomadas, Brand, entre parênteses 2004, identifica ainda no mínimo 2 situações: áreas ainda habitadas pelos Kaiowá, ou das quais tinham sido expulsos há pouco tempo, em que o grupo de pessoas daquele tecorra ainda se mantinha relativamente coeso, e os casos em que a população de um determinado tecorra já haviam sido expulsa há tempos e se dispersado por outras áreas, voltando a se unir em uma luta comum. Em ambos os casos, as retomadas são frutos de longas conversas e da reunião de vários grupos em torno de uma causa única. Entre parênteses, Rangel 2011 e Brand 2004. O quarto e último caso são chamados, entre aspas, índios de corredor, que são situações gravíssimas de grupos vivendo nas faixas entre as estradas e as fazendas,
Nestes casos, as condições de vida dos grupos são muito precárias, com grande dificuldade de acesso à água e alimentos. No caso destes acampamentos ao longo das estradas, Pereira, entre parênteses 2006, identifica duas situações. Grupos que habitam áreas próximas à antiga aldeia, de onde foram expulsos, e grupos em que o vínculo com determinada área já está muito distante e de difícil identificação. Almeida e Silva, entre parênteses 2006, também destacam, entre aspas, efeito circulação, com a permanência de grupos familiares movimentando-se nas proximidades de seus terroirs de origem. Esta é, muito resumidamente, a situação territorial em que se encontra os Kaiowá, e é neste contexto que se dá o crescimento da produção de cana-de-açúcar, sendo este apenas mais um elemento naquele complexo sistema territorial. Muito têm sido os conflitos recentes com fazendeiros, bastante divulgados e discutidos em jornais e revistas. É com o entendimento claro desta situação que devemos buscar entender o significado das ações de retomadas. Agronegócio e o direito de propriedade. Os discursos divulgados pela FamaSul. Abre aspas. Todos os meus meios são racionais. Só o meu objetivo é louco. Fecha aspas. Entre parênteses, Moby Dick, Malville. Para os agricultores modernos, a territorialidade tem significados bem específicos. Buscamos, através de textos de autorias diversas, publicados na página da FamaSul, e que, portanto, devem representar a opinião de grande parte deste grupo, entender alguns aspectos da sua territorialidade e de como entende as funções territoriais dos Guarani. Este esforço, reafirmamos, visa evidenciar os entendimentos de território bastante diferenciados envolvidos nesta questão. Um primeiro elemento que gostaríamos de destacar é o entendimento da questão territorial indígena, como um grande entrave ao desenvolvimento, como no exemplo abaixo. Abre aspas. Nos últimos 10 anos, os conflitos fundiários indígenas são os causadores do maior impacto sobre o agronegócio em Mato Grosso do Sul, que se tem notícia. No fim da década de 1990, o nosso estado constatou os primeiros atos de violência por parte dos indígenas que invadiram algumas propriedades no sul e sudoeste. Estas regiões foram eleitas pelos mentores da política indigenista como alvo das investidas por terra em Mato Grosso do Sul. Fecha aspas. Ou seja, ao disputarem controle sobre este território, os indígenas, além de não atuarem por si mesmos, estão causando grave impacto sobre o agronegócio e a forma como esta organiza seu território. Analisemos um pouco esta questão. O controle de um espaço visa, no caso das monoculturas empresariais, o uso exclusivo de alguns recursos, que são maximizados com tecnologias de produção, para a posterior venda do produto gerado e a obtenção do maior lucro possível. Como o recurso que mais nos interessa para esta reflexão é a terra, são importantes elementos relativos à qualidade do solo, à topografia e à pluviosidade, bem como a proximidade das estradas e rios. O uso exclusivo do recurso, a necessidade de total controle do processo produtivo, do que acontece em sua propriedade e a necessidade de retirar a cobertura vegetal tornam-se inviável a convivência em um mesmo espaço da atividade agrícola com os povos indígenas. O território deve ser ocupado com máxima exclusividade possível. A importância da questão territorial, por outro lado, é minimizada quando se trata dos povos indígenas. Abre aspas. A questão indígena brasileira é essencialmente social e não fundiária, e deveria dizer respeito à melhoria das condições de aculturação e, igualmente, a melhores condições de miscigenação racial, entre parênteses, sem preconceitos. O que passa por uma nova política indigenista, que deveria ser mais propriamente denominada, entre aspas, política social indigenistas. Fecha aspas. A importância da terra, pautada no direito de propriedade, é valorizada para os produtores rurais, como na notícia que relata o que foi discutido no Fórum Agrário Empresarial. Abre aspas. O objetivo foi esclarecer a sociedade sobre os obstáculos ao desenvolvimento do agronegócio, gerados pelas invasões de propriedades rurais e pela expansão das demarcações de terras indígenas e quilombolas. Expor os problemas agrários diante da sociedade também contribui para fortalecer a coesão do setor produtivo rural. Produtores de todo o Brasil tiveram mais um exemplo concreto dos resultados que se pode obter estando unidos de forma participativa.
embora o evento não fale de insumos, produção e crédito rural ou comercialização. Assuntos fundamentais trata de uma condição essencial para produzir, a terra. Fecha aspas. As três tendências básicas da territorialidade, como proposta por Robert Sachs, entre parênteses, 1986, são utilizadas com intensidade pelos produtores agrícolas. A classificação do espaço como seu, reafirmada pela exibição de documentos. A comunicação dos limites de seu território através de placas e cercas e, por fim, o controle do acesso, realizado com maior ou menor intensidade, dependendo da relação estabelecida entre o fazendeiro e os kaiowá. Uma importante tendência que também se apresenta é a de considerar esse espaço como vazio. Na concepção tanto dos compradores das terras quanto do Estado, este espaço era visto como um imenso vazio demográfico e um vazio econômico. São os produtores, através da implantação de monoculturas empresariais, que tornaram este espaço preenchido. Tomar esse espaço por vazio e eliminar, pelo menos no plano do discurso, qualquer impedimento à ocupação, é uma forma de ação cara à modernidade e às sociedades complexas. Entre parênteses, Sachs, 1986. Pensar o espaço como conceitualmente vazio e agir territorialmente como se assim fosse, permite que se realize o movimento de esvaziar, preencher e, novamente, esvaziar espaços. Reorganizar objetos e recursos para se alcançar o objetivo de controle funcional. As relações entre os espaços e os acontecimentos, pessoas e objetos são entendidas como apenas contingentes. Entre parênteses, Sachs, 1986. As relações também são tomadas cada vez mais impessoais, assim como o lugar é visto como neutro. Entre parênteses, Sachs, 1986. Já que o título de propriedade é anterior à demanda oficial por terra indígena e regularizada pelo Estado, a expropriação dos territórios é entendida como neutra e legítima. Ao terem os indígenas sido ignorados oficialmente pelo Estado, que emitiu o título de propriedade, o seu território se torna área vazia, legalmente passível de compra e venda. Ações estas normalmente efetuadas à distância. O direito à propriedade é entendido como irrevogável. Abaixo o trecho de uma fala em que não apenas a questão territorial é entendida como uma questão impessoal e relacionada à compra e à venda, como a expropriação territorial indígena é situada no passado e delegada aos primeiros colonizadores. Abre aspas. O vice-presidente executivo da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, entre parênteses, CNA, Fábio de Sales Meireles Filho, esteve presente no seminário, entre aspas, Questões Fundiárias em Dourados, MS, e defendeu a garantia do direito de propriedade dos produtores rurais frente às desapropriações ocorridas devido às demarcações de terras indígenas. Abre aspas. A mesma coisa que os portugueses fizeram com os indígenas no passado, o Estado brasileiro está fazendo hoje com os produtores rurais. Os produtores defendem um direito de título de posse conquistado há mais de 100 anos. Os preços de mercado devem ser pagos aos produtores pela terra, em caso de indenização. Fecha aspas. Ressaltou. Fecha aspas. Desta forma, como o sentido do território está relacionado à lógica mercantil, a solução para a questão territorial no Mato Grosso do Sul seria, para algumas representações dos produtores rurais, a indenização, com o pagamento do valor de mercado para as terras. Esta solução está presente em diversos textos, como, por exemplo, abre aspas, líderes do setor produtivo são favoráveis às demarcações de terras privadas para os indígenas se alguns pontos, como indenização, forem respeitados. Abre aspas. Somos contrários à expropriação, como coloca a Constituição. Precisamos de mecanismos legais para indenizar os produtores. A expropriação é uma injustiça para tentar corrigir a outra. Fecha aspas. Disse o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de MS, FamaSul, Ademir Silva Júnior. Fecha aspas. Em alguns textos, o questionamento da lógica mercantil é associado a um tipo de conspiração internacional para atrapalhar o agronegócio, ou mesmo, abre aspas. Aqui em MS, através da FUNAI e outros aparelhos estatais, tal praxis busca criminalizar a história das nossas fronteiras, nos reduzindo a invasores de terras indígenas, para cristalizar rancores entre nossas comunidades, levando ao isolamento de nossos povos indígenas. Por isso, não se pode comprar terras para a expansão das aldeias.
pois tal solução não planta conflitos e rancores. Parece que índio plantando, prosperando e integrado com a sociedade em geral não interessa a planos, entre aspas, histórico-leninista em curso. Interessa, entre aspas, identificações de terras indígenas inquestionáveis que invisibilizam a indenização a proprietários legítimos e plantam impasses, conflitos, sofrimento. Também se ignora o financiamento e manipulação externa na violação do direito de proprietários rurais legítimos. Aliás, esse é o objetivo final do, entre aspas, indigenismo dialético, fecha aspas. A transformação desses povos em parte deste modelo de desenvolvimento como trabalhadores e consumidores também aparece como fundamental em alguma das visões da questão. Abre aspas. No olhar nacionalista e integracional, não cabe a questão racial, mas potenciais colaboradores e cidadãos consumidores não cabe intolerância ou tutela. Ao expurgarmos todos os sotaques e os interesses exógenos, veremos que nos deparamos com brasileiros ávidos por consumir, participar, trabalhar e orientar-se para a integração entre humanos de várias etnias e suas diferentes culturas, não sem antes de tudo serem brasileiros, cidadãos na plenitude. A nova escola do pensamento do agronegócio contemporâneo quebra paradigmas. Traz na sua essência a solidariedade humana e o respeito aos direitos e deveres entre as pessoas. Fecha aspas. A despeito das últimas duas frases da citação acima, há diversas notícias de ataques e ameaças às áreas ocupadas pelos Kaiowá. Em 18 de novembro de 2008, logo após a retomada entrada no Tecorrá, Guaiviri, um ataque armado resultou em feridos e na morte do cacique Nísio Gomes. As únicas duas notícias na página da FamaSul sobre Nísio Gomes foram divulgadas enquanto o processo corria em segredo de justiça, e indicavam que o cacique estaria vivo e escondido no Paraguai, buscando desqualificar o ocorrido. Abre aspas. A Polícia Federal acredita que Nísio pode estar vivo, e segundo apurou o Campo Grande News, a suspeita é de que ele esteja no Paraguai. Fecha aspas. Em outra notícia, meses depois, abre aspas, inquérito realizado pela PF e encaminhado à Justiça no final do ano passado afirma que, abre aspas, restam mais evidências de que ele, entre parênteses, Nísio, esteja vivo do que morto, fecha aspas. Além de várias indicações do local do crime demonstrado não haver evidências sobre a morte do cacique. Foi constatado um saque de benefício previdenciário feito da conta de Nísio, realizado depois do seu desaparecimento em um caixa eletrônico de Brasília, entre parênteses, Distrito Federal. E as afirmações do filho do cacique de que teria presenciado a execução foram desmentidas pela PF, sendo que o mesmo foi indiciado por denunciação caluniosa. Fecha aspas. Porém, em julho de 2012, o caso passou a ser tratado oficialmente como assassinato pela Polícia Federal, entre parênteses, até então era considerado desaparecimento. E em novembro de 2012 foram indiciadas 19 pessoas pela morte do cacique, incluindo, abre aspas, fazendeiros, advogados e um secretário municipal, além de um proprietário e funcionários de empresa de segurança privada. Fecha aspas. Dessa forma, buscamos os principais entendimentos dos representantes do agronegócio para as ações territoriais dos Guarani Kaiowá, entendidas como violentas invasões, assim como dialogando com as tendências da territorialidade proposta por Sack, entre parênteses, 1986, compreender parte das práticas e dos sentidos atribuídos ao território por este grupo. O direito de propriedade pautado na compra e venda da terra e no título de posse são aspectos essenciais na identificação e constituição de um território, ou seja, na apropriação do espaço. No próximo item, buscaremos entender os sentidos dos territórios e das ações de retomada para os Kaiowá. Não é terra, é tecorrá. Os sentidos da territorialidade segundo a Atiguaçu. Abre aspas. É o nosso canto e o som dos nossos macarás que seguram as armas dos brancos. Se os brancos vierem para nós de coração duro, cantaremos para eles músicas longas, para eles não se envaidecerem. Fecha aspas. Entre parênteses, Valmir Tecorrá Guaviri. Os textos da Atiguaçu são produzidos em reuniões ocorridas em diversas aldeias e estão, em muitos casos, disponíveis em variados sites na rede municipal de computadores.
É a partir destas falas, registradas pelos próprios Kaiowá, que buscaremos entender alguns dos significados das retomadas para este povo, e, consequentemente, os possíveis significados do território. Como já mencionado, o conhecimento da história e do atual contexto territorial deste grupo é um dos elementos fundamentais para que se consiga compreender esses textos. Um aspecto primordial presente em diversos textos produzidos pela Atiguaçu é a relação entre a reduzida extensão territorial das reservas, onde ocorre a situação de confinamento e a impossibilidade de continuarem exercendo seu modo de ser. O trecho abaixo é um importante exemplo. Abre aspas. Nestas reservas não há como praticar e preservar nosso modo de ser e viver Guarani Kaiowá. Diante disso, que muitas famílias Guarani Kaiowá decidiram e tentaram retomar e reocupar parte pequena do território antigo, com o objetivo de sobreviver culturalmente e para praticar o ritual religioso e se afastar do mundo de violências adversas das reservas / aldeias superlotadas. Fecha aspas. Desta maneira, as retomadas representam uma necessidade para que se possa continuar sobrevivendo culturalmente, entre parênteses, e em muitos casos fisicamente, e para as atividades religiosas, este organizador da vida guarani possam continuar acontecendo. As retomadas podem significar um importante ganho em qualidade de vida para estes povos, especialmente pela possibilidade de continuidade das atividades religiosas nestes espaços reconquistados. Nas retomadas, há a possibilidade de manutenção da vida cultural, especialmente através da revitalização de rituais religiosos fundamentais. Neste sentido, abre aspas. Nesses pequenos espaços reocupados por famílias grande Kaiowá, em que ocorre a prática de ritual religioso e profano, os grupos recomeçaram a revitalizar as culturas tradicionais que garantem a boa vida futura, além de preservar a cultura indígena. Fecha aspas. Entre parênteses, 31 de janeiro de 2012. Em outro trecho, vemos a importância das retomadas para a solução de conflitos internos. Abre aspas. Nas reservas / aldeias superlotadas, só há violências adversas. Cada dia aumenta a disputa violenta entre familiares aldeanos. Miséria, fome, morte, por falta de espaço de terra. Não consegue mais se preservar as práticas culturais e nem realizar ritual religioso que é vital para a nossa vida Guarani Kaiowá. Fecha aspas. Entre parênteses, 31 de janeiro de 2012. É importante lembrarmos que a convivência entre grupos familiares distintos passa a ser imposta pelo SPI e depois pela FUNAI, com a transferência de famílias para as áreas já demarcadas, modificando a organização social e dificultando as estratégias de solução de conflitos, como já vimos anteriormente. Por outro lado, é importante a percepção de como o território é entendido como uma das fontes deste poder religioso, fundamental à sobrevivência do grupo. Determinados territórios têm a presença de determinados seres invisíveis que garantem o bem viver nesse espaço e o equilíbrio entre as coisas. Para que se possa atingir esta, entre aspas, vida boa, vida em paz, é necessária a presença neste território e a realização dos rituais religiosos, como vemos no trecho abaixo. Abre aspas. Destacamos que nós, Guarani e Kaiowá, temos ligação com o território próprio. Pertencemos a determinadas terras. Assim, a terra ocupada por nossos antepassados recente é vista por nós como uma fundamentação da vida boa, vida em paz. Sobretudo, é a fonte primária de saúde, bem-estar da comunidade e familiares indígenas. Fecha aspas. Entre parênteses, 31 de janeiro de 2012. Por outro lado, os recursos naturais também são essenciais, entre os quais destacamos especialmente a água e a mata. No caso da água, nas palavras de Atiguaçu, abre aspas, em pequeno espaço dos territórios tradicionais, Nanduru, Laranjeira, Rio Brilhante são encontrados fundamentalmente a presença de fontes de água, que é o que permite a vida boa de uma comunidade Guarani Kaiowá. Fecha aspas. Entre parênteses, 31 de janeiro de 2012. Neste sentido, através do entendimento da histórica situação territorial dos Kaiowá e da leitura dos textos da Atiguaçu, buscamos evidenciar que as retomadas territoriais significam para os Kaiowá mais do que a retomada dos meios de produção, mas a possibilidade de sobrevivência social e cultural. O território é para este povo parte de uma série de entendimentos sobre o mundo e a vida.
sendo as retomadas uma das formas que encontraram para buscar solucionar os conflitos advindos da imposição histórica de uma nova territorialidade de confinamento em pequenas e fixas áreas. Considerações finais. Como nos diz Souza Santos, a monocultura racional nos leva à produção de inexistências, entre parênteses, e as inexistências são sempre socialmente produzidas. Através da contratação das possibilidades, a contração do presente. Assim, nas realidades que não contam como importantes na razão dominante, sempre são vistas como obstáculos que são traduzidos em, entre aspas, formas sociais de não existência, normalmente qualificados de ignorante, residual, inferior, local e improdutivo. Seus territórios são muitas vezes entendidos como espaços vazios, prontos a serem preenchidos. Suas territorialidades entendidas como obstáculos, resíduos ou, por vezes, farsas. Este texto representa tanta possibilidade de evidenciarmos a convivência bastante conflituosa de diversas territorialidades em áreas em que o, entre aspas, agronegócio procura ganhar cada vez mais relevância, como também um dos passos iniciais de uma pesquisa, por parte da autora, mais sistemática e consistente. Não buscamos aqui propor soluções para a questão, extremamente problemática, mas sim demonstrar como sentidos tão distintos de território e territorialidade estão envolvidos no debate. Enquanto que para o agronegócio as retomadas são entendidas como invasões, grandes entraves para o desenvolvimento, baseado em monoculturas empresariais e um desrespeito ao direito de propriedade, para os Kaiowá, a terra e o território significam muito mais do que um meio de produção, mas a possibilidade mesma de manutenção de um modo de vida diferenciado e de realização de seus fundamentais rituais religiosos. Este trabalho tem assim os limites evidentes de uma abordagem baseada apenas em referências bibliográficas e dados secundários. Porém, consideramos este debate fundamental em uma proposta acadêmica crítica, especialmente ao analisarmos os avanços de atividades produtivas imbuídas de um discurso modernizador e ambiental, como o agronegócio. Este é apenas mais um passo, pequeno, no sentido de visibilização na geografia de outras territorialidades, questão fundamental e esquecida em um país multiétnico, como o Brasil, que atualmente fala mais de 190 línguas.